Vamos lá, voltamos e hoje está muito especial, porque nós estamos recebendo aqui a querida doutora Maria Aparecida Xavier. Bom dia, querida. Bom Obrigada dia. pela presença. Doutora Maria Aparecida, ela é gestora, fonoaudióloga, gestora da URF, e eu confesso que nós já conversamos um pouquinho por zap, conversamos um pouquinho ali, quase que a matéria começa ali no banco antes de entrarmos, porque vou falar por mim, quando a gente fala, eu falava de fono, na minha cabeça vinha sempre fala. Eu precisei, inclusive, fazer com meu filho, fiz acho que 3 meses de fono com ele, porque ele na hora de falar o X, palavras com X, saía com um somzinho diferente. Então a escola me pediu para que fizesse isso, para que ele pudesse consertar e falar o X e o Z direitinho. E foi um período. Chegou, falou, ele consertou, acabou o fono. Então eu sempre linkava isso. A escrita, né, criança que trocava a letra, ou fala. Aí eu converso com você e descubro que não era só isso. Eu estava olhando isso aqui e tem um caminhão de outras coisas junto. E era sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui hoje. Bom dia mais uma vez, querida. É seu microfone. Bom dia, Charles. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, ouvintes da TV AD Bom Sucesso. É um prazer enorme poder estar aqui e principalmente poder divulgar, né, a fonoaudiologia como um todo, porque realmente é um leque muito grande de opções de trabalhos, né, que podem ser feitos e desenvolvidos hoje na área da fonoaudiologia. Antes nós estávamos ali conversando, né? E atualmente a fonoaudiologia ela tem até 14 áreas de especialização reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então é muito trabalho em várias áreas diferentes. E eu costumo dizer que nós tratamos o bem maior do ser humano, que é a comunicação. Isso. Né? Falou de comunicação, tem que ter um fonoaudiólogo envolvido, porque esse é o nosso objeto de trabalho. Eu me lembro que quando eu fiz escola de rádio, tinha o fonoaudiólogo que vinha. A sua participação informa muita coisa. Sim, sim. Treino, aquecimento, isso é tudo muito maravilhoso. Ó, ele é um que precisa, porque esse querido aqui é radialista também. Sim. Vira e mexe, Eu chega sou, não, aqui... nós. Mas vira e mexe, Viu? quem chega aqui sem voz? Porque abusa, canta. É porque a gente canta, na prega. laje, prega pra caramba, fala muito. Aí chega Ih, aqui, pastor. ele fica, tô sem voz hoje. Mas é que eu sou um cantor pentecostal. Gosta Tem nada a de ver, canta, você tem que canta ter muito bem controle. também. Então, acaba verdade. não pondo em prática, aí já algumas vezes, né? Já ficou aqui sem voz porque tem vozeirão, porque utilizou de forma errada, né? Excessivamente. Aliás, os pregadores pentecostais, fiquem atentos ao nosso bate-papo. Por Sim, favor. por favor, temos muito a trocar. Isso. E, Charles, acontece isso mesmo. Muitas pessoas ainda associam a fonoaudiologia a única e simplesmente um trabalho voltado somente para a fala. E não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Tem muito mais para nós conversarmos. É muito mais que isso. Muito mais. E a gente conseguiu descobrir hoje que vocês também podem e fazem muito pela criança autista. Sim. E a pergunta, eu acho que, não sei, talvez o início, que um ouvinte, inclusive, mandou pra gente, criança nasceu, digamos que o pediatra, né, o primeiro contato, percebe que existe alguma deficiência, alguma coisa que precisa ser melhorada. Qual é o ponto zero? Qual é o primeiro profissional desse universo, além do pediatra, que o pai e a mãe devem buscar, porque a gente já sabe que vai entrar vocês e lá toda uma equipe multidisciplinar para trabalhar com isso e desenvolver isso. Quem seria o primeiro local? Para onde ir? Então, Descobrir, faço o quê, né? sim, é uma ótima pergunta e eu tenho certeza que vai esclarecer a muitos dos nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos ouvindo hoje, que ou particularmente tem um caso como esse na família, muito próximo, ou conhecem alguém que necessita desse conhecimento. Inicialmente, a criança deve obrigatoriamente passar pelo pediatra, né? Por aquelas consultas que eles chamam de puericultura, que é sim. aquele acompanhamento mensal, né? Do primeiro ano de vida da criança. E o pediatra, ele com certeza vai... E hoje a gente vive uma mudança de comportamento dos médicos, porque até bem pouco tempo, e nós fonoaudiólogos seguíamos também esse ritual de acreditarmos que era preciso aguardar. Exato. A criança deve aguardar, cada criança tem seu ritmo, tem seu tempo. Não, porque a gente está falando de fala. Sim, sim. Talvez sim. o primeiro acesso ao autismo é porque a criança não fala. Sim. Mas com um bebezinho ela não vai falar mesmo. Não tem como. Então você teria que esperar Ou o tempo tem. normal dela começar a falar. Isso. Esse era o antigo, né? Esse era um modo antigo de nós nos comportarmos, porque
se acreditava que aqueles sinais, né, mais específicos, mais característicos, se surgissem, seriam uma grande evidência de que aquela criança poderia ter um diagnóstico. Sim. Então, os médicos pediam para aguardar. Um ou outro a gente hoje ainda vê que tem essa conduta, mas em grande maioria, graças a Deus, eles já pedem para que o primeiro profissional que seja buscado seja o fonoaudiólogo. Depois do pediatra? Sim. Porque se tratando de um profissional que tem como objeto de trabalho a comunicação, e aí é muito interessante, Charles, quando você fala de sinais, porque esses sinais, eles aparecem, você não tem noção, assim, do quanto antes, o quão precoces eles aparecem. Com meses de vida? Com meses de vida. Você imagina, porque, Mas né? como? Vou dar um exemplo pessoal. Sim. Na minha página no Facebook, há bem pouco tempo, eu tenho uma bebê de 10 meses. Acabou de fazer 10 meses. E quando ela completou 1 mês e meio, e agora em janeiro desse ano, ela nasceu em dezembro, ela tinha feito um pouquinho mais que 1 mês, eu postei um vídeo, eu dando de mamar, amamentando, e ela comigo, fazendo uma coisa assim, surpreendente. Eu até filmei, fiz questão de registrar, pelo quanto foi impactante até para eu como profissional, imagina. Eu comecei a conversar com ela e ela largou o peito e ela começou a conversar comigo. Então, por que eu digo que é uma conversa? Porque no vídeo a gente faz esses turnos. Isso é um vídeo? É um vídeo. De uma criança com uma mãe. mãe? De uma criança com a mãe. É como se fosse você? Não, sim, eu era mãe, eu sou a mãe e a minha filha. Uma sim. experiência. Sim, Okay. Com 1 mês e meio de vida. Então eu ficava brincando com ela e falando, olha, tá tudo bem, e me conta. Aí ela parava, largava o peito e fazia, Tava se comunicando. Se comunicando. E aí ela parava e ficava aguardando a continuidade da minha conversa. Eu, é mesmo? Mas me conta, mas como foi? Fazendo expressões para ela. E ela me olhava, aí ela esperava eu parar de falar para ela continuar fazendo aquela troca. E nós ficamos assim por minutos. Um diálogo. Então, primeiro sinal, mamãe que está nos ouvindo, né? Se você tem um bebê, esse bebê, enquanto você amamenta, ele precisa te olhar. Essa troca com a criança precisa acontecer. Essa conversa com a criança precisa acontecer. Então, um dos principais sinais que hoje faz com que a gente identifique que uma criança é autista é a falta, a gente chama de interação social. É essa falta do olho no olho. É um dos sinais mais marcantes. A criança olha para tudo. Ela observa tudo ao seu redor, mas ela não faz essa troca social do olhar. Principalmente com a mãe. E aí, uma demora às vezes no balbucio. Uma demora no balbucio então, são aqueles... Então, esse olhar já é com 1 mês. Você já sim, consegue perceber realmente. Sim. Então, já seria um sinalzinho. Sim. Eu costumo falar para todos os pais, né, que buscam a clínica, que buscam algum tipo de atendimento, que a gente cai muito numa armadilha, nós adultos, dessa nossa vida corrida, das coisas que já são óbvias para nós, que já estamos aqui na ativa, né? Quando a gente lida com crianças. E aí eu digo a eles que as crianças precisam ser apresentadas ao mundo, não é? Sim. Então, é muito surpreendente como a gente às vezes consegue ter resultados muito rápidos com essa simples orientação que a gente dá aos pais. Apresente o mundo ao seu filho. O que é apresentar ao mundo? É você pegar o bebê no colo e dizer para ele, vamos tomar banho, não é? Ih, a mamãe tá tirando a roupa. Ih, tirei a blusa. Ih, ela agora vai ficar peladinha. Vamos tirar o shortinho. Ih, a fralda. Ih, tem cancã. Né? E fazer o gesto do cheirinho ruim, e fazer essas expressões repetidas vezes, né? Para a criança, vai dando para ela a noção de que, aliás, a criança, ela começa a falar, a gente pensa que a criança começa a falar papai e mamãe, não é? De propósito, porque é quem está mais próximo, é quem lida mais com a criança, não. A criança começa a falar papá e mamá, porque o P e o M são sons que a gente diz bilabiais. Eles são linguisticamente considerados como bilabiais. A gente só precisa juntar os lábios para poder fazer esse som. P, man. E a criança, para ela é muito fácil repetir isso quando ela olha para o papai, para a mamãe, ou para o irmão, ou para quem lida com ela, vendo ali que a primeira coisa que você faz para falar com ela é mexer a boca, não é? Então ela faz isso por imitação. E depois de um tempo é que aquilo passa a ter sentido para ela. Porque de tantas vezes ela ouvia, a mamãe chegou, é a mamãe, calma que a mamãe tá aqui, a mamãe tá te segurando, não precisa ficar nervoso, não precisa chorar. De alguma forma passa segurança para a criança. Sim. E ela vai adquirindo e vai assimilando esses signos linguísticos, né? Esses significados que tudo ao redor dela tem. Então, o primeiro sinal para responder sua pergunta, Charles, faltou interação, faltou olho no olho, já é um sinal muito preocupante para nós. Profissionais.
E o pediatra, ele vai começando a observar isso. Além de, lógico, muitos outros sinais. Existe dentro do primeiro ano de vida alguns marcos que os médicos chamam, né? E nós, fonoaudiólogos, também consideramos essa escala de marcos específicos do desenvolvimento considerado normal. Quando a criança adquire aquela idade e não atingiu aquele marco, aquele feito, né? E isso tem muito a ver com o aspecto motor, né? Já consegui ficar de apoio num bracinho, já consegui rolar, já consegui sentar, já consegui ficar sustentando a cabeça. Todos esses sinais, do ponto de vista motor, ele diz muito pra gente, ele dá muitas informações sobre o quanto essa criança está se desenvolvendo corretamente dentro do que a gente espera como normal. Então, os aspectos motores, até porque a fala, né, ela também é motora. Né? Ela é um mecanismo motor. E se a gente consegue ter dentro dessa linha um desenvolvimento considerado normal, já se espera que a fala também aconteça estruturalmente de forma normal. Doutora, até Diga. que idade uma criança, uma pessoa, ela tem, qual é o limite para chegar e, bom, até aqui você, se o pai e a mãe não levou ao fonoaudiólogo para tratar, não tem como mais, porque tem pessoas já grandes e que têm dificuldade na fala. E eu acredito, eu sou leigo, estou perguntando. Sim. Até que idade? Bom, até 10 anos, 5, sei lá, 12, para 7. consertar. Para consertar. Justamente até quando? Porque depois disso não tem mais jeito. Até que idade? Não, sempre tem um jeito. Sempre tem? Graças a Deus, sempre tem um jeito. Né? Existem algumas limitações, porque a gente está falando aqui de um universo Mas onde tem pode mesmo ser... um cara de 30, 40 anos? Mesmo? Sim, Talvez sim. seja mais difícil. Como aprender o inglês, por exemplo. Uma criança vai mais rápido, o adulto isso, já é mais difícil. Mas sempre é um jeito? Sempre Que há. bom, hein? Que Sempre bom. há, sempre há. E principalmente quando a pessoa tem esse desejo, quando ela de fato quer mudar. Que ela vai se empenhar. não porque é um- é um exercício, né? Sim. O meu filho não gostava sim. de fazer exercício. Que vai, mãe, isso dói. Tinha que ficar fazendo, bota a língua lá em cima, bota a língua do lado. Aí eu ficava, mãe, ela tem que fazer. Aí e a fono dele era maravilhosa. Então, ela passava pouco dever pra casa. Não sei se é bom ou ruim. Ah, porque ela sabia que ele ia ter dificuldade. Sim, porque sim. com ela ali, ele ficava, Miguel, é uma ginástica, né? Sim. Faz assim, agora faz Ainda assim, ontem- E ele cansava. Sim, Ele era sim. pequenininho, né? Ele cansava de fazer isso. Ainda ontem eu conversava com uma das profissionais que fazem parte da minha equipe, a doutora Paula Lopes, e a gente falou exatamente sobre esse ponto, né? Da necessidade, da quantidade de exercícios. Sim. E aí eu falei para ela assim, é melhor que a gente oriente sempre a realizar 1, no máximo 2, né? E que a criança, o responsável, consiga dar conta. Quem está nos ouvindo, que faz atendimento fonoaudiológico e que acha chato a questão dos exercícios, existe uma explicação neurológica na necessidade da repetição. E essa é, inclusive, uma metodologia que a gente utiliza com os adultos. O que acontece? É mais difícil? É. Porque o adulto, ele já tem um registro neurológico, ok. uma memória. É como um arquivo de computador. Então, o exercício repetido, sistemático, ele faz com que essa memória seja degenerada Sim. e entre uma memória nova, né? De posicionamento da língua, Sim. de colocação da voz, enfim, do que for necessário trabalhar, tem jeito, mas os exercícios realmente são necessários. A postura também, isso coopera muito para fala, ou não? Sim, totalmente. Uma dos primeiros pontos num trabalho Eu também vocal, não sabia disso. Tô Hã? me sentindo tão linda. Eu não sabia que postura tinha a ver Claro. com isso. a pra você vestimenta, falar, pra Charles, a cantar. vestimenta É. interfere. Como assim? Totalmente. Gente. É. Olha, esse papo vai ficar muito colorido porque tem mesmo muitas informações, hein? Se um dia a gente marca para outro dia para ela voltar. Pois é. Oba, eu volto. Aham. A vestimenta. Vamos responder primeiro a respeito da postura. Isso. Nós só falamos porque nós expelimos ar, né? Colocamos ar para fora. A voz, esse som que a gente ouve, ele só é possível porque a gente tem ar saindo dos pulmões. É esse ar que sai, que faz com que as pregas vocais vibrem e produzam um som. Só que esse som, ele é muito primitivo, ele é muito sem forma. A forma, nós damos a ele quando a gente arruma aqui, arrumando aqui de várias formas diferentes, de acordo com a nossa língua, que no nosso caso é o português, não é? Juntando esses vários sons, criando um significado para que a gente possa se comunicar. Então, o ar que sai dos pulmões é ele que faz as pregas vocais vibrarem para que a gente tenha voz. Por que a postura, né? Por que se eu ficar aqui, ó, olha a minha voz como é que já fica diferente? Né? Porque eu estou encurvada, os meus pulmões eles não conseguem ter amplitude, espaço para que eu possa receber ar e também fazer o gerenciamento, que é uma das coisas que a gente trabalha em qualquer trabalho vocal, demonstrar como que pode ser feito o gerenciamento da saída desse ar
para que você possa controlar a sua voz para o ofício de um rádio, como locutor, para um ator, para um cantor, um professor em sala de aula, um apresentador e assim por diante. Então, a postura, ela é muito importante por conta disso, porque ela facilita a entrada e a saída de ar, e mais do que isso, esse gerenciamento da saída, porque o momento que nos importa é o da saída, não é? E a vestimenta. Houve um período muito interessante até de cantores, de cantoras do meio gospel que me procuraram tendo orientações e estava na moda muito essa coisa de cintos e de vestidos ou de blusas com faixas que a gente amarrava aqui na cintura. E aí uma das muitas queixas dos cantores, das cantoras era assim, me falta ar. E aí a gente denotava e falava, mas olha a roupa que você escolheu para cantar hoje, né? Desse dia em que é um dia especial, tem uma aclamação, vai ser te dado mais tempo, né? Para que você possa ministrar 3 louvores. E aí, com a região do pulmão, né? Da cintura, uma região que a gente precisa ter livre para poder se alargar. Alô, poder Fabiana, ela também é cantora, lá. Usa alguma coisa no meio da cintura apertando. Olha aí, ó. Olha aí, cinto. Vai todo mundo hoje ficar assim, já fiz isso, já sem fiz isso. Sem cinto e sem cinta e sem faixas, não é? Sem cinta, as mulheres usam cinta. Pois é. É preciso muito, assim, ter uma escolha funcional para esses momentos, para que a sua apresentação não seja prejudicada, porque interfere muito. Fora o aquecimento, né, doutora? Que é uma coisa que eu preciso ter um casamento com o fonoaudiólogo, porque realmente a gente fala, né? Fala aqui na rádio. Canto na igreja, eu também às vezes costumo pregar. E aí eu preciso, hoje mesmo, vou pregar, vou cantar, tô aqui. Então eu não faço aquecimento. Aquecimento e desaquecimento. E algo muito importante, que não dá para separar do... Engraçado, o desaquecimento eu nunca ouvi falar. Eu também não. O aquecimento eu sim, aprendi. Eu vou ficar quieta, porque realmente nunca ouvi várias coisas, vou pegar mal. Mas o desaquecimento eu nunca vi. Nunca ouvi falar. Pois é, imagina uma jornada como essa, não é? De horas aqui, não sei quantas, hoje mas também. Ele na tá rádio. Falando desde cedo. Ontem à noite. Aqui, ontem à noite e hoje ele prega de novo. Quer dizer, 3. E amanhã de manhã tá aqui de novo. Então, ouvintes que nos ouvem, que você que prega, pregador canta, pentecostal. Pregador pentecostal, você que canta, não é? Você que faz parte de algum trabalho onde a sua voz precisa ser utilizada, é necessário aquecer e desaquecer. Por quê? Porque as pregas vocais, elas são músculos. E como todos os outros músculos do nosso corpo, não é? Quando você vai fazer uma atividade física, é preciso alongar. Aquele alongamento é o que a gente pode usar de melhor comparação para falar sobre o aquecimento. E o alongamento, ele acontece no início e no final da atividade. Então, estes músculos tão pequenos, mas tão possantes, não é? Com muita capacidade que eles têm, até porque a gente morre falando, não é? Falamos a vida inteira, eles precisam desse cuidado. Como é desaquecer? Então, desaquecer, dentro da particularidade de cada um, eu costumo dizer no meu trabalho que aquecimento e desaquecimento, eles têm uma via, né, uma rota, que é considerada padrão, mas é preciso personalizar para cada cliente, né, levando em consideração muitas questões. Tom de pele, não é? Porque existem vozes que são mais fortes, são mais potentes, isso tem a ver com a cor de pele. Né? Por isso que os negros cantam tão bem. Fácil. Abre a boca e foi. Muitas fibras vermelhas que são muito resistentes, né? Que fadigam muito pouco. É o contrário das vozes das pessoas mais claras, né? Mais pardas. Então a gente precisa levar isso em consideração. A própria anatomia, não é? Se a pessoa tem um pescoço mais longo, ou um pescoço mais encurtado, isso vai interferir no tamanho da laringe e também no tamanho dessa prega vocal. Porque as pregas são pregas porque se descobriu que elas têm estruturas musculares. Mas antes elas eram chamadas de cordas vocais. São quantas? 2 ou 4? São duas. São duas. Nós temos uma estrutura que vem por cima das pregas vocais, que são as falsas pregas vocais, as bandas vestibulares, mas elas têm uma outra estrutura. Não dá para considerá-las como pregas vocais. Essa expressão do falsete vem por conta de falsas que você disse agora? Não. Tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Ok. O falsete é um capítulo à parte. Ok. Então, no próximo programa. Ele é produzido pelas pregas vocais especificamente. Vou fazer uma pergunta então bem tosca. Seria parar de falar? O desaquecer? Também. Acabou. Escrever zap, só amanhã agora. Vai fazer isso com a nega. Só amanhã, nega. Preciso de causar. Isso. É de muito bom tom e é muito bem-vindo o repouso. A gente chama de repouso vocal, né? Tá. O repouso vocal após os exercícios de desaquecimento.
Mas esses exercícios, eles precisam levar em consideração essa prática de cada um, não é? Você terminou de cantar ou de pregar? Né? Você estava na rádio há 4 horas seguidas na frente do ar-condicionado? Vai fazer exercício hoje, eu quero ver. Fala que ele vai fazer hoje pra gente cobrar. E ela também. Você prega hoje? E depois água gelada ou água... Prega hoje, calma. os dois. Olha, se a gente for falar de muita coisa pra alimentação, é um capítulo à parte que a gente também precisa levar muito em consideração, porque existem alimentos que são muito bem-vindos para contribuir para sua voz, né? A hidratação, a água, mas existem alimentos especificamente que vão te ajudar e existem alimentos que vão denotar muito contra. Vão ser do time mesmo adversário que vai prejudicar a sua voz. Então, dicas genéricas. Chocolate, os derivados do leite. É bom ou ruim? Não, é ruim. Olha só, ruim. vocês que gostam muito de chocolate e que pregam direto, cantam. O leite Só fala aqui. Os derivados do leite, principalmente se a pessoa tiver comprometimentos gástricos. As esofagites, as gastrites, né? Ou o próprio refluxo, que é o grande vilão da voz. Ele pode provocar uma alteração vocal. Sério? Sério? Olha aí, ó. Sério. Então, em um profissional da voz, a gente precisa levar muito em consideração a questão do quadro clínico, que a gente chama, né? Principalmente no que diz respeito a processos respiratórios e processos gástricos. A gente precisa muito levar em consideração isso. E eu posso dizer, com 18 anos de formada e atuante na profissão, é inevitável. Eu ainda não tive um cliente, um paciente que não tivesse comprometimento respiratório e comprometimento gástrico. Isso cabe até uma tese, um estudo, que eu acredito que Sempre tenha caminha. muito a ver com os nossos hábitos, com os nossos hábitos alimentares, com os nossos hábitos mesmo das vidas das metrópoles. Isso tem muito, muito a ver com alguma característica nossa em comum, né, de comunidade, porque é inevitável. Quem chega dizendo, não tem comprometimento respiratório, então não tem nenhum comprometimento gástrico. Quando a gente vai ver ao longo do tempo, no tratamento, no prontuário, surge aquela evidência e aí a gente sempre encaminha para um especialista e consegue comprovar. Então, é assim, uma condição parece que sine qua non. Eu trabalho com a voz e aí... Esse comprometimento que você falou aí, diz alguma coisa que caracteriza. Ó, isso aqui é um sinal de que... pessoas que pigarreiam muito. Tá. Um dos principais inimigos da voz é o pigarro. Numa ordem, né? A tosse... Olha aí. A tosse é o principal vilão, por isso que sempre depois de uma crise de tosse a gente tende a ficar rouco. Porque são baques, né? São encontros muito impactantes de uma prega vocal com a outra e por isso que a gente tende a ficar rouco, a musculatura fica cansada, né? Ela passou por um esforço. Em segundo lugar, o pigarro também é um grande vilão da voz. E em terceiro lugar é que vem falar alto e falar forte. Olha isso. Nossa, pastor Paulo César, te vi escrito no Eu Instagram. também. Mas olha só, mas tem hora que eu tenho essa consciência e eu baixo, eu tô pregando, porque esse papo de pregador, me julga e me condena, Fabiana, vai. esse papo de pregador, mas eu acho que faz parte do meu DNA, não sei. Esse lance de pregador pentecostal, o cara acha que a mensagem foi boa. Quando ele chega, uma vez eu falei, meu pai. E antigamente eu ministrava assim. Depois, quando eu comecei com a comunicação de algum tempo, eu falei, não, eu tenho que ter moderação. Então, quando eu estiver pregando, que eu senti que o negócio está aquecendo, eu dou uma reduzida. E aí os irmãos já perceberam isso na igreja. Aí eu venho conversando. Mas não consigo. Daqui a pouco, a terceira, quinta, aí eu venho de novo. Porque tem que ter isso, irmã. É uma estratégia, mas deixa eu dar uma boa notícia. Por favor, eu quero aprender. É possível falar forte pelo tempo que for necessário, desde que você saiba como. A respiração tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. A colocação da voz, as posturas, não é? E aí eu vou trazer um exemplo muito prático que a gente tem no dia a dia dos atores, não é? Vamos pensar em um ator que precisa representar uma peça e vamos pensar numa situação bem contrastante. Um homem, né, uma voz masculina, que vai fazer o papel de uma velhinha. É uma voz feminina, e uma voz feminina característica. Então ele vai precisar reajustar, reorganizar todo o produto vocal que ele tem, numa posição, numa postura. E aí, vamos ser bem exagerados. É um ator numa temporada, com uma peça, com 3 apresentações diárias, quinta, sexta, sábado e domingo. Imagina a voz desse ator na segunda-feira. Eu fico pensando nos dublês. Sim. Que tem que botar a voz de... Sim. Então, é aí que entra o trabalho do fonoaudiólogo. Ele vai ensinar, ele vai mostrar a esse ator
como encontrar essa voz, onde colocá-la, onde localizá-la, que é uma localização mesmo, em questão de ressonância, reconhecer em si a caixa de alto-falante, que é a expressão que eu uso, nós temos várias caixas de alto-falante, então é você reconhecer e brincar com essas caixas para você poder colocar essa voz naquele áudio, daquela forma, sem que você faça esforço e sem que você prejudique a sua voz. Afinal de contas, você precisa dela, né? Para aquele ofício. Então, é possível desde que saiba como. Quer saber como? Procure um fonoaudiólogo. Pronto, daqui a pouco no final já está no rodapé aqui, ó, o número dela, olha. Mas anota, vai anotando aí. 988991519. Tem um pessoal falando aqui. Pode falar, Fabiana, vai lá. A Isabel Manarino falou que quem é especialista em voz sempre fala muito bem. Acho que o papo está tão interessante, vamos lá, Ela fala que calma, vai né? dar pano pra manga. Acredito também, mas Isabel. Não vai ficar somente nessa vida. Isabel Manarino é suspeita para falar. Isabel Manarino. Conhece. Doutora Isabel Manarino, fonoaudióloga especialíssima em trabalho com autismo. Ela foi uma das profissionais que trabalhou comigo bastante tempo lá na UF. Acabou de sair, a gente está sentindo assim um cheirinho de saudade dela. Mas ela já se aposentou? Ela tem muita história para contar. É? Doutora Isabel tem muita história para contar, mas ela já é aposentada, ela tem a clínica própria dela, né? Lá em Jacarepaguá também, e pôde assim nos ajudar muito, trocou muito conhecimento conosco. E aí ela deve ter visto as propagandas que a gente fez, né, de que estaria aqui. Aí tá Dona participando. Isabel, muito beijo, obrigado Isabel. pela Obrigada, audiência. querida. A Paula Lopes também falou, voz é vida, cuidem bem dela. Também fonoaudióloga. Doutora Paula. Faz parte do nosso quadro lá de profissionais da Nós UF. acabamos saindo do assunto para falar sobre a nossa realidade, a realidade deles. Aqui a minha, eu só falo aqui. Eu falo muito também, mas eu não tenho hábito. Você acha? Deixa eu falar. Eu tenho um problema que eu detesto barulho. Eu detesto, mas a ponto de sentir muito incômodo. E anos depois eu descobri que isso já virou até um assunto de ser estudado mesmo. Porque me tira do meu centro. Sim. É uma coisa realmente muito insuportável. Não, eu achava que era frescura. Eu descobri que não é frescura, porque eu fico toda mal com som muito alto. Engraçado, com TV muito alta, mas na igreja eu não tenho problema. Parece que... Eu não sei porquê. Eu vou dizer por Mas quê. eu consigo ficar aqui Eu vou revelar ponto aqui, meu Deus. de 2 horas e não me incomoda Consegue? tanto. O louvor? Não me incomoda, pesado. mas se você bota a TV alta, se você bota o som alto em casa, parece que eu fico... Gente, eu fico agoniada, não sei o que é. Por isso que eu achava que era frescura, depois eu descobri que outros casos têm parecido com esse. Mas voltando, talvez por isso eu acabo falando mais baixo. Claro que se eu tô irritada, se eu tô cobrando alguma coisa do meu filho, eu vou aumentar o tom, mas naturalmente eu já falo assim. Então, eles não, e eu só falo aqui em casa, né, como mãe, como esposa, mas não, o único momento que eu falo mesmo, trabalhando com ela, é no programa. Eles fazem isso no trabalho e na vida, porque ambos pregam, cantam, ele ainda é pastor de igreja, então ela não é esporadicamente, ele é segunda, quarta, domingo e por aí vai. Então, eles reclamam mais de voz, né? Acho que vocês nunca me pegaram aqui rouca. Só realmente se for uma gripe, se tirando não fica. Mas a gente acabou saindo, por isso que eu falei, vamos ter que fazer em 2 partes, porque a gente estava falando sobre as crianças, sobre as crianças, infantil, sobre desenvolvimento. As alterações de fala e especificamente os sinais que podem denotar o autismo. Exato. Descobrimos não, você já mostrou aí de forma brilhante como a gente pode, na comunicação, perceber que não está batendo. Então, volta ao pediatra. O pediatra vai encaminhar para vocês, né? O pastor, inclusive, fez uma pergunta falando sobre os adultos. Foi quando a gente entrou nos Isso adultos, também, falando da idade limite. Resolver. Isso, da idade Exato. limite. Até quando? A gente vai Até perdendo, aqui. é tão bom que a gente está perdendo. Já tem 2 perguntas no ar Mas que maravilhoso. ficaram. Aliás, o pessoal que está conosco aqui, faça pergunta aqui Isso, no por nosso favor. zap da rádio e da TV. Porque quando o médico fala assim, mamãe, papai, infelizmente já passou o período de se resolver esse problema. O pai e a mãe ficam desesperados. Por isso que eu perguntei isso, em relação à E eu voz. conheço tenho- adultos gagos. É. Eu Sim, conheço, ou seja, sim. será que não houve tratamento no início? Ou É. quando descobriu, porque era caro. Sim. Era caro. Hoje se tem muito mais acesso, Tudo graças que passava a Deus. no médico era caro antigamente. É. Então você não fazia fono, parecia que era inglês. Nossa, Mas esse e a cara idade? fono, né? Então, pastor, o quanto antes é melhor que se procure. Quanto mais cedo. A doutora Isabel Manarino, ela conseguiu mudar em mim um paradigma. Porque eu fui uma fonoaudióloga que por muito tempo dizia aos pais, vamos esperar mais um pouco, 3 é? anos, E a gente hoje atende bebês.
Aliás, quem Parabéns, doutora tem bebê, Isabel. quem tem bebê recém-nascido em casa sabe que seu bebê acabou, se não conseguiu fazer na própria maternidade, já saiu com encaminhamento para fazer o teste da orelhinha, que é um teste de audição, o teste da linguinha. Teste da orelhinha? Da orelhinha. Eu conheço do pezinho. Pois é. Que eu ficava quilômetros. Minha esposa fica que eu vou embora. Hoje tem o do pezinho, o do olhinho, o da orelhinha e o da linguinha. Olha isso. Meu pai, Tem eu não 10 tenho anos mais pra filho, cá, tenho né? neto. É. O da linguinha Eu já não tenho nem mais conheço. filho. O da linguinha é mais recente, mas o Isso. da orelhinha já é bem. Já. Já tem uma estrada. É com o fonoaudiólogo? É esse com da o orelha? fonoaudiólogo. Ele faz um exame que a gente chama de otoemissão acústica, já Saber que o bebê se não ouve pode bem. dar resposta. É emitido um som, né, com um aparelho colocado dentro do ouvido da criança, com ela calma, e aí é emitido o som e o próprio aparelho recebe a resposta se a cóclea está funcionando. É um primeiro sinal, Como é que é né? o nome? Se a cóclea. 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 Isso É seria um- audiometria para criança, mais ou menos isso? Isso, Ah, a gente ok. pode usar essa... Mas não é, porque o exame de audiometria propriamente é aquele na cabine, com o Isso, na fone, cabine, já com as fiz. respostas, Eu estava né? preocupado, mas eu estava ouvindo tudo. Ei, pá! Não, sim. É Nossa. muito comum, pastor, e aí, aproveitando um pouco da sua fala anterior, Charles, profissionais da voz são pessoas com perfil altamente falantes. E a gente tem essa Viu? coisa do Vocês tinham volume que ter feito alto. fono, os dois. Encontrar pessoas como você, com esse controle, desse feedback auditivo, né? É muito difícil, mas você está indo pelo caminho mais certo. É porque Um eu dos acho trabalhos... que, como eu detesto ouvir alto, eu acabo falando pra ver se abaixa. Mas É. às vezes é difícil. né? Isso tem a ver muito com a sua personalidade mesmo, com as suas percepções, com a forma como você quer ser vista. E aí essa percepção, esses canais de percepção, eles são mais latentes, né? No seu caso, na questão do ruído. Mas quem é profissional da voz normalmente é muito falante. A senhora disse que quanto mais cedo possível. Quanto mais cedo procurar um fonoaudiólogo. Eu não sei se a senhora pode me responder o que eu vou lhe perguntar agora, que até hoje ninguém me respondeu. Eu acredito, digo fonoaudiólogo, talvez a senhora tenha, também não é obrigada a ter essa resposta. Por que a pessoa que é gaga, uma vez eu falei com um amigo meu, amigo, você tem dificuldade, então fala o seguinte, fala para mim o que você quer, conversa comigo cantando, porque cantando ele não é gago. É E uma o coisa que é isso? intrigante. Ou se não fica Eu não sei se é uma nervoso. pergunta ridícula, boba, Não, de mas eu forma sou alguma. leigo no assunto. É verdade. É muito comum uma pessoa que tem realmente gagueira, porque existem os quadros de gagueira, propriamente dita, que é uma alteração neurológica. Ah, é? Isso foi descoberto há pouquíssimo tempo no projeto Genoma, aquele projeto que decodificou o DNA Sim, humano. sim. Existe sim. um cromossomo que foi detectado como específico que transmite geneticamente a gagueira. Caramba! Normalmente os meninos são mais acometidos, homens, né? eu São mais- percebo Eu não isso. conheço meninas, realmente. É. A proporção é hoje de 5:1. A cada 5 meninos, uma menina pode nascer gaga, né? E aí, por que que ele não gagueja quando ele está cantando? Porque a música, ela não depende de uma espontaneidade. A gente, num processo normal de comunicação, a gente formula o que vai falar, organiza essas estruturas que a gente usa para falar e propriamente fala. Então, a gente tem esse ritmo. Formula, organiza e fala. Formula, organiza e fala. Formula, organiza e fala. Quem é gago tem um gap, tem um atraso nesse ritmo exatamente na hora em que ele termina de organizar para ele falar. Por isso que o gago preenche esse espaço fazendo várias repetições, ou alguns sons, ou algumas sincinesias, que são esses movimentos Isso. faciais, ou alguns comportamentos. Então, esse processo de formular, organizar e falar, ele tem muito a ver com um processo normal de fala verbal, né? De expressão. Na música, já existe uma memória daquela letra Do que você vai e cantar. existe uma cadência que é a própria música. Música, para ser música, precisa ter melodia, harmonia e E ritmo. claro. Então, a própria música já dá para ele essa cadência. Então, fica muito mais fácil ele não tendo que formular e ele tendo uma memória de algo que já vem com uma tá. cadência pronta, ele conseguir falar sem precisar. Vendo aí, ó, essa resposta eu queria ouvir há muito tempo. Tô ouvindo hoje. Gagos não gaguejam quando falam, quando cantam e quando falam com crianças ou plantas. Porque eles sabem que as Tem que crianças falar e as devagarzinho. plantas Ah, é? não vão criar nenhum julgamento, não vão ter expressões julgadoras, né? Isso é inclusive produto de vários estudos. Se você pegar qualquer gago e colocar ele para conversar com uma criança, ele pode fazer simultaneamente o trabalho com uma criança e com um adulto. Com um adulto, você vai ver que ele vai
ter ali vários momentos de gagueira. No mesmo momento ele vira Pro para a criança e ele nervosismo, pra fala, atenção, porque ele né? sabe que a criança não vai Não fazer vai. julgamentos. Agora, o pior do gago, quando ele está conversando com alguém, que ele percebe que a pessoa está nervosa, cobrando dele, piora mais ainda, né? Sim. Uma vez eu conversei com um e eu falei, não, calma, fala um pouco mais devagar, eu tô aqui. Aí eu senti que ele começou aí foi resolvendo. Inclusive, essa é uma das dicas que a gente dá aos pais de crianças gagas, né? Que é de agir o mais naturalmente possível. Se você tem uma criança em casa que gagueja, não é? Procure atendimento fonoaudiológico, o fonoaudiólogo vai poder te ajudar, mas a principal orientação que a gente pode dar é de que você espere o tempo da criança para que ela fale. Ela precisa olhar ao redor e perceber que ela fala como qualquer outra pessoa. Porque de tanto ouvir, calma, fica calmo, respira. Fala de novo que a mamãe não entendeu. Ou então fala de novo que o papai não entendeu. Peraí, meu filho, eu não tô entendendo. É isso. E aí você vai completando, vai ali ajeitando, acertando as arestas. A criança vai começando, principalmente uma criança em fase de desenvolvimento da fala. Né? Aos 3, aos 4, aos 5 anos. E aos 3 anos é importante dizer que é muito comum as crianças apresentarem uma gagueira que a gente diz que é fisiológica. Ela não é uma alteração neurológica propriamente dita. É porque a criança não está dando conta do arquivo que ela tem de informações, de palavras com significados e da estrutura que ela tem para falar, que ainda é muito imatura. Então, é comum acontecer esse processo, mas o fonoaudiólogo pode ajudar a melhorar isso, né? A ajeitar e, de fato, perceber se é uma gagueira fisiológica ou se existe um histórico familiar, se é uma gagueira propriamente dita. Mas essa é uma das orientações. A criança precisa perceber que ao redor dela, enquanto ela fala, não está acontecendo nada demais. É tudo muito normal. O nosso amigo pastor Moisés Cordeiro, em Pádua, está nos assistindo. Um beijo no coração, todo mundo nos assistindo e nos ouvindo. Ele fez uma pergunta. Ele disse que ouviu falar que a voz envelhece. É verdade? É mito? O que é? A voz envelhece. As estruturas, como nós estávamos explicando antes, né? As estruturas que produzem a nossa voz no nosso corpo são músculos. E, como todos os outros músculos do corpo, eles tendem a ganhar, né? Depois de uma certa idade. E aí a gente vai levar também em consideração todas as questões anatômicas e estruturais de flacidez, de fraqueza. Agora, se você é um profissional da voz, e a gente pode citar vários exemplos de cantores, acho que é mais Sim, fácil, né? que Que tem já a voz estão com uma perfeita. idade super avançada e que tem uma voz Canta perfeita. igualzinho. Vitorino Silva vai estar no Silva, Ebenezer. Roberto Carlos, todo Roberto mundo. Carlos? Sim, por quê? A Porque voz essas é show. pessoas cuidam da voz. Doutora, você falou Com sobre... fonoaudiólogo. Antes da Olha aí, gagueira, com você ela. falou processa... Como é que é? Processa... Nós formulamos o que vamos falar, Vai. organizamos as estruturas para falar e, propriamente dito, falamos. Quem fala rápido demais? Meu filho parece uma metralhadora falando. Porque pensa muito rápido. O lance Parece é que a embolar, né? cabeça dele Você falar rápido e embolar. Se é que manda é o um problema. áudio pra alguém, ou você tá falando... Calma, cara. Fala. Porque eu, às vezes, do lado não tô entendendo, porque ele já tá botando 3 palavras uma atrás da outra. Ele entendeu tudo e ele acha que a gente tá entendendo. Fala, Miguel, não tá dando, tá difícil. Fala devagar pra eu entender, porque... Não é gago, mas fala rápido demais. E isso reflete às vezes na leitura. Eu falo, vai se perder. Bota a régua aí na hora que tá estudando sozinho. Porque ele tá lendo... cadê o ponto? Cadê tudo? Aí ele pega e lê com ponto. Aí ele já faz 8 ou 80. Se tem uma vírgula. Mariana foi no salão. E fez isso. Ele respira na vírgula? Não, porque quando eu falo assim, Miguel, para, olha a pausa. Aí ele vai no 8 ou 80, entendeu? Tá, entendi. Porque se a Mariana foi falando, o que você entendeu daí? Tá, vou ler de novo, mãe, porque tá muito acelerado, todo acelerado. Eu preciso voltar pra fono pra isso, porque ela já tinha me liberado lá atrás quando ela viu que ele tava falando o X direito. Porque ele tá com 10 anos e continua falando assim, parece que tá jogando videogame, parece que tá sempre atrasado. Aí eu fico, pensa primeiro você, depois respira e fala. Precisa voltar ou não? É o tempo dele e organiza assim, fala mais devagar. Se ele já está com 10 anos, a tendência é que ele cresça um jovem e um adulto Falando assim. acelerado, falando rápido. Um trabalho fonoaudiológico, mas eu não gosto muito dessa palavra não, mas para você poder entender, faria muito mais, ela desenvolveria um trabalho muito mais estético, não é? É estético no sentido de que ele não tem nenhuma alteração, ele não tem nenhum organismo atrasado ou com trauma, não aconteceu nada. Ele só precisa realmente de uma orientação e o fonoaudiólogo é o melhor profissional para trabalhar isso, para dar para ele essa consciência de o quanto acelerado, né, na vida ele está e o quanto que isso está refletindo na forma dele se comunicar.
Então, é possível que isso seja corrigido, que seja adaptado, né, para uma velocidade de fala mais sociável, mais aceitável, até porque, em questão dos jovens, a gente tem essa preocupação, né? As entrevistas de trabalho, o próprio meio social, mas a tendência da maioria deles hoje, por conta dos estímulos, de videogames, das telas, da própria vida da gente, o ritmo da vida da gente, né? Acho que uma das coisas que a gente mais aprendeu com essa pandemia aí foi, de fato, diminuir o nosso ritmo, né? Então, nas crianças isso se reflete e é possível um trabalho fonoaudiológico, sim, mas não por uma questão patológica. Sim. Muito mais mesmo estética no sentido de melhorar, de aperfeiçoar esse perfil que ele tem comunicativo. E aí colocá-lo, né, dominando isso melhor. Um trabalho de gerenciamento de saída do ar vai ser a temática do trabalho com ele. O emocional mexe com a voz, a pessoa tá bem, de repente começa a falar Chari Soares, agora é sua vez, com vocês, Chari Soares, aí perde a voz, fica nervosa, aí... Totalmente. As nossas pregas vocais, elas ficam numa região que inclusive por isso que a gente tem a diferença, né, das vozes masculinas para as vozes femininas. É uma estrutura que se define, se forma por influências altas dos hormônios. E quando a gente tem emoções, né, sejam elas por que razões forem, são os nossos hormônios que entram em ação, né, entre outros componentes do nosso corpo. Então, fatalmente, a voz pode se modificar. A gente percebe, aliás, um exercício que eu gosto muito de fazer com os clientes, com os pacientes, é de dar esse exemplo. Você já falou com alguém pelo telefone que você nunca viu, não conhece a pessoa, mas você cai na armadilha de imaginar como que aquela pessoa é, fisicamente. O rádio faz isso. Sim. O rádio, a TV não, mas o rádio faz isso. O imaginário, né? E por que a gente faz isso? Porque nós temos uma imagem em nós, ou melhor, um arquivo, não é? Do que aquela voz pode representar. Não é? Se aquela pessoa é segura, insegura, se ela é alta, baixa, mais gordinha, mais magrinha, mais esguia. Até se bonita ou feia, né? Sim. A gente faz isso, não é? E quando você tem a visão mesmo de alguém, a gente consegue também fazer essas análises, né? O que o gago, como a gente estava falando ainda há pouco, sofre tanto. A gente consegue perceber, essa pessoa domina bem, ela está nervosa, é uma primeira apresentação, né? Ou ela não está dominando com muita propriedade esse assunto. A gente consegue perceber, porque o emocional, ele deflagra nas posturas corporais, não é? O quanto que a pessoa está mais à vontade ou não, o quanto que ela domina ou não, o quanto que ela, né, pode ali vender o seu peixe, como a gente costuma dizer. Verdade. Então, influencia. A senhora concorda comigo que está faltando na grade curricular da escola secular, seja privada ou pública, o fonoaudiólogo como matéria? Não é pra, como é que eu vou dizer? Mandam, né? Não tem matéria, mas a escola hoje obriga. Os seminários teológicos qualquer também. Coisinha de criança diferente, ela obriga e ela exige. Não estou dizendo. Não estou dizendo isso. Com não. matéria que você diz. Ela entrar para ter a participação, a parte dela, nos seminários teológicos. Sim, e nós teríamos aqui um leque. O cara vai para o seminário, quer ser pregador da palavra. Ele aprende tudo, hermenêutica, exegese, teologia pastoral. Menos como usar a voz. Exatamente. E o cara começa a ter calo. Fala de calo na voz. Calo. Calo é o nódulo, não é? O nódulo. Se a gente for falar aqui, por exemplo, do Guga, que jogava tênis e da Hortência, né, que jogava basquete. Com certeza o Guga tem calos nas mãos em que ele segurava a raquete e a Hortência da mesma forma. Esses movimentos repetidos, né, para estruturas musculares, é uma analogia, tá? Sim. Mas é exatamente o que acontece com a voz. A prega vocal, ela tem um movimento ondulatório, como se fossem aqui as minhas duas mãos, né? Para quem está nos assistindo, elas fazem esse movimento. Se você fala forte ou alto por muito tempo, esse movimento ele acontece com mais força, com mais intensidade. E em algum ponto dessa mucosa, da onda mucosa da prega vocal, vai acontecer esse calo. E aí, o que acontece? Num exame de videolaringoscopia que o otorrino faz, que é das pregas vocais, esse exame, a imagem que ele tem que ter é de quase que total fechamento. Existem algumas diferenças entre os homens e as mulheres, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas ele precisa olhar e ver as duas pregas vocais fechadinhas. Juntas. No lugar onde tem o calo, vai estar aberto. E aí a imagem que ele vai ter... E se, lembra da explicação que eu dei? Que o ar precisa sair dos pulmões e passar pela prega vocal para fazer ela ter esse movimento. Se existe uma parte que vai ficar aberta, provocado por um calo,
Nessa parte que vai estar aberta, vai estar saindo ar. Qual é a voz que eu vou ouvir? A qualidade dessa voz? Minimamente soprosa, rouca. Ah, tá. Como é que a gente resolve o problema do calo, do nódulo, né, que é o nome correto? Com fonoterapia. E com a fonoterapia a gente consegue involuir calos. Eles regridem, eles retornam, Sem eles ter voltam. que fazer cirurgia, porque as pessoas têm medo, né? Não, eu não vou um amigo meu falou, o cara falou que tem, o fonoaudiólogo falou que tem que fazer uma cirurgia, mas o outro meu amigo perdeu a voz porque fez uma cirurgia. Então, muito bem colocado, isso é muito importante para principalmente os profissionais da voz que estão nos ouvindo. O nódulo, ele é reincidido, a gente consegue fazer ele retroceder, ele some, desaparece da prega vocal, desde que, lógico, o paciente seja disciplinado, faça os exercícios, faça a adesão realmente à terapêutica fonoaudiológica, a gente consegue resolver. Se você protelar essa situação e não tratar a sua voz e continuar com o calo, eu faço uma analogia também muito simples. O calo, ele é igual espinha. Ele é da pele para fora. Se você não trata e continua fazendo abuso da voz, usando ela exacerbadamente, sem aquecer, sem desaquecer, sem se hidratar, às vezes concomitante com comprometimentos respiratórios, gástricos, esse calo, ele vai deixar de ser uma porção externa da prega vocal e ele vai passar a partes internas. Nesses casos, a gente faz cirurgia. O indicado é a cirurgia, porque aí os exercícios fonoaudiológicos eles não conseguem atingir essas camadas mais internas da voz. Porém, já é aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, acordado entre os médicos que, se esse paciente é um profissional da voz, esse médico não vai se atrever a fazer cirurgia. Ué. Por Que quê? risco. O pós-cirúrgico, porque vamos pensar, esse movimento das pregas vocais é um movimento muito delicado, essas estruturas elas são muito delicadas. E o pós-cirúrgico necessita de pelo menos 7 a 10 dias sem fala nenhuma. Dentro do mato, então, né? E aí, imagina. Não, o em época de senhor- zap não é difícil, gente. Isso era muito difícil não, antes. isso é será? difícil. Isso. Para Não, um é difícil profissional porque da isso aqui, né? voz, Você quer falar. um profissional da voz, ele tem um perfil altamente falante. Sim, ele não sim. consegue. É. E aí ele Não faz aguentaria, acho que e aí era ele faz da- pior. Aguentaria sim, Fabiana. Ele faz pior porque ele começa a sussurrar, achando que o sussurro é um desgaste muscular, tanto quanto o grito. É, desse jeito. Aprende, Não adianta, Fabiana. pastor, chegar na pregação e... Porque o Senhor Jesus, Ele quer te salvar. A gente, quando faz Fazer isso aqui é igual gritar. o médico fala, não Isso é pode forçar. falar. Isso é forçar. É melhor Pode falar, escrever, vai então, entrar. né? Mas eu tô falando. É melhor É escrever. normal, a gente... Pessoal, essa aula aqui, Não ela adianta tá dando nada, uma você aula. não pode falar. Ela tá dando uma aula. Então, esse pós-cirúrgico, pastor, ele é muito arriscado. Porque antes, a prega vocal tinha uma estrutura extra, mas que é de uma formação do mesmo material da própria prega vocal. Aí, o que o otorrino faz? Deixa esse pólipo aí, vai tratar da voz. E eu já tive inúmeros casos de pacientes que continuam com pólipo, faz o exame e o médico às vezes até se assusta e fala, meu Deus, mas essa voz, você faz fono? E aí o paciente já faço há algum tempo. E aí eles dizem, olha, então sua voz está reabilitada, ok, você não precisa passar pela cirurgia, não tem mal algum. O pólipo, ele pode ser, né, outras situações que existem várias. Daria um outro encontro que a gente fala só sobre as alterações de prega vocal. Elas normalmente são benignas, mas é preciso ter esse acompanhamento, mas na maioria são benignas, e a pessoa convive com aquela alteração sem precisar passar pela cirurgia, porque o pós-cirúrgico, com essa cicatrização, se o paciente falar, ele pode ter uma estrutura extra que vai atrapalhar essa vibração e a voz pode ficar pior do que antes dele passar pela cirurgia. Eu acho Meu que a minha Deus. pastora tá passando por essa fase, doutora, porque ela operou e ficou esse tempo realmente sem falar. Ela ficou sem nem apareceu lá na igreja, ela apareceu. Mas Foi em tudo. casa, nem sussurro, como ela Não, falou que não, pode nada, ser feito. nada. Tomar um remédio e dormir mesmo. em 7 dias. Só que Dorme direto, agora então. ela voltou de novo. Ela está extremamente rouca. Chega a dar agonia ver ela cantando, você vê o sofrimento da voz saindo. Dá esse zap pra ela aí, manda marcar uma consulta. Já estão me perguntando meu Deus, aqui a se responsabilidade. vocês aceitam plano. Aceitamos alguns convênios. Ô, sim. Glória. Opa, A senhora só atende no consultório ou dá palestra também? Sim, Palestra. faço palestras, dou consultorias, faço Tudo assessorias, isso, trabalho irmã, como coach. Eu já anotei Olha, o seu número aqui. Já. Maçã também. e gengibre. Fala um pouco pra gente Isso, isso. sempre ótimo. ouço isso.
Então, aqui vou ser breve, porque a história da maçã é muito bem-vinda. A maçã faz muito bem para a voz, gente. Quem está nos ouvindo... Não se assuste que eu vou dizer, desculpe interromper. Eu tenho um pavor de maçã. Ah, que pena. Mas vou ter que, a partir de hoje, amar Agora ele vai a chegar maçã. com umas 50 mil maçãs. Uma caixa, eu vou no César, vou comprar Ó, a já estão caixa. pedindo o endereço do seu Oh, meu Deus, Olha o que número bom. ali, ó. Vamos Olha o número colocar ali. tudo Mas isso. fale, A Gigi. Isabel Então. falou que você faz curso. Você dá Sim, curso também? ministro cursos, Maravilha. faço assessorias. Gengibre e maçã. Volta que eu gostei dessa história. Então, existe uma cultura popular, não é? Que fala sobre os gargarejos com vinagre, sal, água Sim, quente, isso gengibre, mesmo, romã, chá de romã. É, romã também. E existe muitos estudiosos da voz no mundo inteiro, que ainda não conseguiram comprovar as eficácias dessas manobras. Tirando a maçã. Isso não, com exceção da maçã. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Milton Costa, um professor da UFRJ, ele conseguiu filmar, ele conseguiu registrar. Eu aprendi isso na especialização. O momento em que, quando nós ingerimos água, seja de uma caneca, de um balde, de um copo de 700 ml, de 500 Água. ml, qualquer água que você beba, o corpo, ele retira automaticamente. Porque não passa nenhum alimento e nem nenhum líquido pela prega vocal. Só passa ar. Ela é uma porta de entrada, inclusive ela é uma válvula de segurança para os pulmões. Ela abre e fecha para entrar ar, para ir da traqueia para os pulmões. Então não Sim. passa alimento por ela. Mas quando a gente ingere água, e aí por isso que a gente só tem a sensação de matar a nossa sede com a água, esse foi uma das coisas, um dos pontos que ele linkou nesse estudo, porque o nosso corpo, ele pega da água que nós bebemos uma molécula, uma partícula muito pequena, e de imediato ele vaporiza, ele torna em vapor essa água, e esse professor ele conseguiu registrar isso. Esse vapor, ele cai como se fossem flocos de neve Sim. na superfície da prega vocal. Isso é coisa de Deus, De né? Deus, divino, Ah, né? meu pai. Divino, divino. E aí, água, né? Não tem como a gente não pensar na questão realmente espiritual divina, da voz, da fala, da palavra, né? É. Então, com a maçã, aquele suco que a maçã tem, se conseguiu já, tem estudos ainda em andamento, em aprofundamento, mas se conseguiu descobrir que é a única fruta com que o corpo também faz isso. Ele faz esse aproveitamento de uma molécula daquele suco e ele cai como um floco de neve sobre a prega vocal. Então, a maçã especificamente. Eu te recebo agora. Eu amava maçã, agora então. Meu filho come uma maçã por dia, se deixar. Sem contar Como que ela ama. tem propriedades que a gente chama de adstringente. Né? Então, Adstringente. a adstringente, ela limpa o trato Ai, você vai vocal, comer a maçã, faringe, Muita a maçã, orofaringe. muitas Vai. maçãs. Todo dia É uma bem maçã. Exato. Tem assim, o lance da discriminação, só se for maçã estrangeira, argentina, for Não, maçã pode ser brasileira. qualquer não. maçã. Pode ser qualquer maçã. Uma Qualquer maçãzinha maçã. por E dia. o gengibre, pastor, ele entra no rol dessas outras receitas populares que não têm comprovação científica. Não tem. É porque Não todo tem. Porque eu mundo já ouvi fica alguém com aquilo falar, na boca. pastor, eu sou da comunicação, só tem que tomar chá de romã, de Não. maçã. O senhor deve, enquanto está falando, eu não sei se vocês perceberam, que eu demorei um pouquinho aqui para beber a água, né? Porque ela estava já com uma temperatura gelada. Aham. Enquanto vocês estiverem utilizando a voz, no exercício da voz, é bom evitar Dá que uma se tome pausa. gelado. Não, problema de ao vivo é assim mesmo. Até a chave do carro. Isso. Libera para quando a gente conversa. Ao vivo é assim mesmo. A gente vai ficar com muita coisa assim, enfim. Mas então a água é o água e maçã. Água e maçã. A Paula Muito Lopes bem-vinda. falou, maçã dá um conforto para falar, aproveitem. Agora para falar outra coisa, eu não sei se é só em mim, mas existem também coisas que eu como e já me dão pigarro. Sim. Cocada. Eu, por exemplo, ganhei uma cocada hoje. Seu eu coco? amo cocada. É comer e Obrigado, Blonelli. dar aquele mulher não. arranhãozinho. Júnior. O ideal, Existem. então, é não comer, porque o pigarro é muito ruim, É. né? Num trabalho vocal, a gente sempre vai buscar esse perfil, não é? Dos quadros clínicos do paciente. E aí, uma das coisas que a gente pergunta são alimentos que ele tem mais sensibilidade, os alimentos que provocam essas sensações, o aumento do Eu acho pigarro, que tem mais o coisa. Eu aumento tô do lembrando muco. agora só do Então, coco. basicamente, os que têm cafeína, os líquidos que têm cafeína e todos os derivados de leite, a gente pede para evitar. Pelo menos no exercício. Jesus, Um café? saudoso amigo meu sempre falava que antes dele cantar ou alguma apresentação, ele não bebia leite nesse dia.
curiosamente, bebi café com leite hoje. Mas Agora, assim pastor, mesmo, deixa eu Fabiana. aproveitar e só fazer um adendo aqui, muito importante que o senhor falou sobre a inserção da fonoaudiologia na formação. Isso. E realmente muito bem pontuado nas formações teológicas, para todo profissional que trabalha com a voz. Na escola de Mas olha base o também. pecado que a gente comete, né? Nós não temos o fonoaudiólogo na formação do professor. Sim. Teve Como uma assim? Peraí, me professora que explica. Porque o acabou de professor falar para sobre dar Não aula. processei. Na formação do professor no magistério. Isso. No magistério. Você fala para dar aula na escola? Sim. Mas foi justamente isso que eu estava Sim, dizendo sim, aqui. Sim, a gente Teria não pode que ter. esquecer de falar do professor. na Isso, formação professor na dele. formação. Sim. E muitas doenças já você... Ocupacionais, inclusive. Exatamente isso. Ó, fonoaudiólogo. Cadê a professora? Tá de serviço hoje. Tá? Leva. É. Teria que ter no município, no estado, enfim. Hoje o que a gente teve, que foi um ganho grande, embora os professores que estão nos ouvindo vão concordar comigo que eles não gostam, assim, sofrem, mas hoje existe um sistema rigoroso de acompanhamento de toda a rede dos profissionais, tanto para P1 quanto para P2, quem é professor vai me entender, né? Do primeiro e do segundo segmento, de acompanhamento admissional, quando eles são concursados e só tomam posse depois que passam por uma junta que tem fonoaudiólogos que avaliam a voz. É mesmo? E, inclusive, é caráter eliminatório, ele pode ter tirado. Eu já Sim. tive candidatos de primeiro e segundo lugar de concurso Eu que não também, tomou posse. amiga minha que passou, enquanto- profissional maravilhosa, mas foi barrada porque ela é rouca. Sim. Aí ela foi barrada. Então, hoje eles fazem no demissional, né, nas aposentadorias ou então nas exonerações. No periódico, periodicamente os professores têm que passar por uma avaliação vocal, isso é muito bom. E admissional também. Então, eles só tomam posse hoje se passarem pelo aval, se tiverem o aval fonoaudiológico. Ih, Agora, rapaz, no município? No município do Rio de Município. Janeiro. É? Agora, É. porque aí é um absurdo, né, doutora? Eu tenho uma pessoa da minha família que é professora e ela chegou, antes de pandemia de tudo, de ter quase 40 alunos numa sala. E ela fala, acho que mais baixo do que eu. Professora de três matérias. Você é contratada para uma coisa, mas você faz aula de tudo. Para turmas diferentes. Ela pega de criança, pega quase adolescente. Então, ela falou que a criança era o problema da criança se distrair, aquela coisa normal de criança, conversar, e ela tem que toda hora chamar atenção para focar aqui. E quando já eram os mais velhos, já era exatamente o oposto. Por ignorarem a presença de um professor ali, então ela tem que ficar falando mais alto para ver se eles param e olhem para ela. E ela não quer só ganhar um salário, é aquela professora que ama o que faz, então ela quer dar aula. Ela vai sempre sair com a garganta, porque é o dia inteiro. Quando ela falou, quando eu não tenho uma escola que é próximo de rodovia, depois de Niterói, ela falou, passa caminhão, a gente escuta em sala. E o próprio ambiente escolar é muito ruidoso. Sim, e É. não Propriamente tem. E ela na que escola. paga do bolso dela o fono, porque ela quer estar ali com a voz boa para eles. Então, na verdade, é pouco fazer É. só no início e no final, é muito pouco. Sim, sim. E Sem se microfone, domar 40 para atenção mas com deveria ela. se dar, estivesse no na caso, né? formação... Deveria, mas Ah, o não. Acho que nem no microfonezinho, um privado. headset. No privado dá. No privado dá um mas microfone. no município eles também têm um programa que o professor É. pode requisitar. Ele recebe. Olha aí, ó. Ele recebe. É porque essas coisas não são tão Não divulgadas, são pra- né? É, e não é tão Maria fácil. Catarina, ouve aí, porque ela é professora e estava falando justamente sobre isso, porque pelo fato de ter tanto prejuízo na voz por causa de ser professora, né? Lecionar. Muito, muito bom. Muito bem colocado. E o tempo de fala, de palestra, de ministração na igreja, você tem assim a ideia de tantos minutos numa voz suave, branda, tranquila, é interessante para a voz? Passou disso já, o cara pega uma hora e meia. Não, pastor. Tem uns que quer ser muito Tarsis, espiritual. acho que de todos Vai que o falam pico com a assim, gente, é o ó. pastor Tarsis, né? Ele fala, né? É. Chega a ficar com isso aqui esticado. E aí, Eu quantos vou. minutos? Nossa, Não tem essa limitação. Eu vou tem. usar uma máxima que eu uso com todos os nossos clientes e com quem procura para qualquer tipo de orientação. Ah. É possível falar o quanto for necessário, desde que você saiba como. Faz um exercício de descanso pra gente. Mas não fala tudo não, porque a gente vai te procurar lá. Mas dá Dá uma dica aí. Dá uma dica pra De eles eles descanso, vão de fazerem desaquecimento? hoje. Vem cá, Desaquecimento. por que só nós dois? Você Porque não tá aqui mais? eu vou parar de falar Você aqui. pediu conta, a televisão te mandou deu embora. 10h30, eu vou falar só, filho, já estou pra prova. Tô com o Piton em casa. Querido, tá precisando de alguma coisa? Assim, frases Mas, pastor, curtas. Vocês vão continuar. Vocês eu pregam vou- até hoje à pronto, noite. eu vou calar, Então, não vou pronto. falar mais hoje. Não, vai chegar Fala em aí. casa. Ela tem uma super vantagem a favor dela, realmente, que é o volume de voz que ela utiliza. Eu falo baixo, mas Não, a tem hora Fabi que também fala tem hora baixo. que dá angústia. Ainda Ele- bem que a captação do microfone é muito boa Tem hora que eles têm que botar o receptor mais lá. alto. Eu É. aumentei
aqui o ganho dela, porque tem hora que ela dá aquela máxima, mas tem hora que ela Mas é diminui involuntário. tanto, Eu tenho amigo que fala, você quer ser chique? Eu falei, Deus, me passa. Porque eu realmente tenho um problema muito alto aqui. Então, eu reflito aqui pra evitar alto aqui. Você observa o que eu faço aqui? Eu não sei, É. o meu áudio tá muito... o meu ganho ótimo. tá muito... Pra gente aqui tá ótimo. Mas você precisou mexer pra ganhar muito aí? Não. Não, Porque eu falo com vocês aqui, mas o tempo todo eu tô ligada que o meu Na bafinho... direção. A direção da minha produção sonora tem que vir aqui. Eu falo muito isso pro professor, porque é muito interessante, é muito comum. A pessoa faz uso do microfone, e aí ela tá sem microfone falando aqui no volume. Pega o microfone, ela aumenta ainda mais o volume, né? E, na verdade, ela tinha que diminuir, porque ele tá aqui para exatamente amplificar a sua voz. Exatamente. E aí eu notei, Charis, uma orientação que eu posso te dar aqui, é de que você fala. Mas o microfone, ele não é um foco direcional da sua voz. E aí ela não vai precisar fazer esse ganho. E você vai poder continuar economizando sua voz tranquilamente. Aí, 9... Hoje você liberou a hora do Bora pra ela também? Sim, ela já foi o Ai, Bora. meu Deus. Eu tirei Caramba. esporte, eu tirei tudo. Tirou você vai ter tudo. que voltar. Deixa ela fazer um exercício pra gente, umzinho só. Eu volto com o maior prazer. Faz um exercício só pra gente pegar a palhinha e, 9 e 8. Não, você tá dizendo... Peraí, Já você tá me- dizendo de ela dar dica ou ela fazer? Ela vai fazer Fazer um o exercício exercício. pra vocês aprenderem. Não, de descanso. Ah, de Porque descanso? o aquecimento a gente sabe. O aquecimento todo Aquecimento mundo já vocal, passou. cantores, locutores, é sempre dentro de uma escala musical e sempre ascendente. É sempre do grave pro agudo, porque você está aquecendo, você precisa esticar essa musculatura. É igual o alongamento dos então, músculos. cantando mesmo, você já segue isso, pegando... Sim, sim. Só que é muito comum aquelas escalinhas que sobem e descem, né? A pessoa faz... Eu tô subindo e descendo. E o ideal é que você faça... E escadinha, Aquecer né? é sempre ascendente, sempre pro agudo. Né? Agora tem um exercício muito bom, que ajuda para desaquecimento vocal. Isso aí. A gente chama de exercício do navio. Você precisa estar posturado, e aí vai puxar o ar pelo nariz, e vai deixar a bochecha inflada, ela tem que ficar cheia o tempo todo, e pela boca vai sair som e ar. É isso aqui, ó. No tom da sua voz falada. Como se você fosse falar, oi, bom dia, sou a Maria Aparecida. Relaxa os braços pra você fazer. Ó. Não é difícil, Pro navio gente. mesmo, Não né? é um navio, No caso do Porto chegando. Enquanto você tiver ar, de forma confortável, nada de forçar para o som durar mais tempo. Sempre todo exercício é enquanto você tiver ar, de forma confortável. Mais uma vez. Já acabou. Vocês têm Qualquer mais exercício fôlego que vocal, eu. sempre tendo cuidado do queixo ficar paralelo ao chão, para que você não faça isso aqui, Nem ó, aqui, nem assim. porque Aham, força, aham. e nem também baixo. São Isso muitos vale também para detalhes, né? pregação. Sim. Mais uma vez. Vocês conseguem perceber já alguma sensação de alívio, de relaxamento? Consegue? Consegue, pastor? Consigo. É. Consigo. Quantas vezes eles precisariam, por exemplo, depois de um dia Eles quente não como falam hoje? esse negócio de eles, Eu não mano. fico falando Você tá, mas você muito. fala. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Para Isso é pra esse todo ambiente mundo. aqui de rádio, que tem esse revestimento Isso. acústico, que o Isso. ar-condicionado está ligado o tempo todo, uma super dica. É lógico que isso precisa ser mais aprofundado, tá? Porque é bem mais complexo do que parece. Mas o ideal é essa inspiração que a gente faz aqui, fazer com um nebulizador com soro Que eu fisiológico. vejo os mesmo, cantores né? fazendo isso. Ah, Eu o vejo. pessoal usa muito. E tem uns Portáteis, Portáteis, ótimos. que eu vejo geral Você fazendo carrega agora aquele para todo lado. negocinho. Ótimo. Isso. O senhor pastor Fabi, tem que vamos andar com uma providenciar. garrafinha de água para ser sua companheira e Você um não nebulizador. bebe, não faz isso. E o Só nebulizador? bebe água. Nebulizador. Só com soro fisiológico. Aqui. Fabiana bebe muita água. Eu bebo muita água. Mas Eu aqui, bebo aqui. Mas você eu não beber- carrega. E depois beber refrigerante com pizza de 1 metro de diâmetro. Então, tudo bem, certo história. Mas você não carrega água É durante o Fabiana dia. também, viu, Fabiana? Não é. Nebulizador. Eu carrego Isso, a água. todo dia. Ele Isso não aí. carrega, não. Tem que beber muito. Então, eu comecei a falar, mas uma coisa super importante da água gelada ninguém termina de fazer exercício físico na academia e se enfia de imediato debaixo de um chuveiro muito gelado ou quente, né? Ninguém faz isso.
porque você corre o risco de levar um choque, né, térmico. Isso. Para ambas as temperaturas. Acontece a mesma coisa com a água gelada com a nossa prega vocal. Então, é necessário O se hidratar? recomendável- Sim, mas o mais próximo possível da temperatura ambiente. Para você evitar, porque enquanto a gente está falando aqui, olha o quanto que a nossa voz está aquecida, está quente, né? O tempo que a gente está falando aqui. Então, não pode ser água gelada. E o café é bom? Não, por causa da cafeína e por causa da temperatura. Ele é Você vê péssimo. jornalistas, por exemplo, fazendo em vários canais hoje, que ficam com café o tempo todo. Fachel? Ele tá falando... O senhor tá ouvindo não, aqui, não, né, só Fachel? ele, CNN, todos. Pronto. E fica ele... Americanos, eles ficam com... Quem E americano tem não é essa acompanhamento aqui, não. fonoaudiológico, Americano quem tem acompanhamento 700 ml de fonoaudiológico café. dificilmente vai fazer isso. Deve ter a canequinha lá, mas deve estar com água. Água, eu tô com a senhora. Quem tem... Entendi. Lá quem tem acom- café, aqui tem água. Porque o uso do café durante a fala todo o tempo, mesmo que falando assim, pode atrapalhar? Atrapalha por causa da cafeína. Se a pessoa tiver comprometimentos gástricos, vai provocar esse muco, Olha né, aí. que vai entrar e vai atrapalhar a voz. E a própria qualidade também se perde, a voz fica mais opaca. A gente usa uns termos para caracterizar a voz que são bem assim subjetivos. Opaca, mais brilhosa, mais metalizada, sabe? Tem isso também, né? Tem isso, da qualidade, desse pitch, né, do que a gente ouve. Foi bom você falar isso porque eu estava batendo um papo com um cara que foi voz padrão durante muitos anos da Rede Globo, conversando com ele, telefonando que ele é primo de primeiro grau de um amigo meu. Falei, cara, eu vou te apresentar o meu primo. Aí falou, beleza, eu liguei para ele, conversamos uns 30 minutos. Aí ele falou para mim assim, PC, hoje em dia acabou esse negócio de o cara ter voz grave, ser o locutor. Não, acabou. Tem uns timbres diferentes. Aí falou isso sobre o brilho opaco, falou justamente sobre isso. Sim. Uma emissora que contratou São o cara. características que naturalmente, por questões anatômicas, a pessoa já traz consigo e que ela pode aprimorar usando as tais caixas de ressonância que eu comentei, não é? As caixas de alto-falante. Eu posso, se quiser, colocar minha voz aqui na garganta e ficar falando aqui o tempo todo assim. Eu posso colocar a minha voz mais nasalizada e ficar falando mais assim, não é? Eu posso colocar a minha voz mais com uma ressonância mais de cabeça, que é muito usado para o canto, né? E posso usar uma voz mais oral, falada, que esse aqui é o ideal. Vocês conseguem perceber a diferença? Claro, isso é normal Isso também, são né? caixas de alto-falante, Perfeito. não é? Que a gente tem no nosso corpo e que a gente precisa aprender a usar. Porque você não forçou em nenhuma delas. Não. Mesmo na que imitou um homem, né? Meio a Quem mais segunda. lhe procura? Mulheres ou homens? Ó, já entrou outra pergunta aqui, mas vamos Nós lá. temos, em maioria, mulheres. Mas nós atendemos desde o bebê de meses até a terceira idade. Como é que pode? O bebê não fala, mas tem... Olha, viu como é? É sempre vivendo e aprendendo, né? A pergunta é o seguinte, sobre dicção. Fala normal, mas algumas palavras saem com a dicção meio, não sei se foi, meio errada. Sim. E também, adulto, quanto tempo em média leva para sair e a pessoa falar... Que fala correto, são algumas expressões que saem de forma errada. Quanto Esse tempo leva a sua trabalho, experiência? esse trabalho, Em adulto. ele pode ser muito rápido. Eu vou contar um caso de um ator mirim que eu atendi e que ele teve comigo 5 consultas. E aí eu gosto muito de dar esse exemplo porque a motivação dele foi primordial. Quanto mais dedicado o paciente mais rápido o resultado dele aparece. Porque a dedicação dele vai fazer com que ele exercite mais. E quanto mais ele exercitar, mais rápido ele perde aquela memória que eu disse que nós temos, não é? isso. Do que você faz quando Você canta, falou. quando fala, quando prega. E entra uma memória nova de um novo hábito. Terapia é isso, novos hábitos, novos comportamentos. Eu acho que tem alguém muito próximo a você ou não. Fabiana, leia aí você, por favor. o Gerson Santos. Gerson Santos falou, muito enriquecedor o programa de hoje. Doutora Maria Aparecida é uma autoridade na área da voz. Essa doutora é muito competente e experiente. Eu a conheço e recomendo. E a Isabel A Mandarina está confirmou. corroborando. Então, eu vou denunciar. O Gerson Santos é o amor da minha vida. É meu esposo. lindo! Vindo da Parabéns. parte O dele. senhor tem a obrigação de dizer isso, e enquanto a morte não vem, que ela não venha, você tem que continuar falando isso, tá Vindo bom, da amado? parte dele é suspeito, mas muito obrigada. Um beijo. O meu sobrinho, meu netinho, Pedro, eu já vou. Esse programa, a minha nora é psicóloga, mas não é fonoaudióloga. Eu acho, porque eu vou te ligar daqui a pouco, Rebeca, se você não estiver assistindo. Eu acho que esse programa aqui hoje, não dizendo que os outros programas não têm o seu valor, esse aqui deveria ser cortado, editado e soltado, por favor. Ele não chama Pérola.
Ele tem quantos aninhos? 5. 5 aninhos. Já Então, precisa já corrigir. precisa. eu Precisa vou corrigir. pedir, Rebeca, daqui a pouco nós vamos conversar. Mas a escola já deve ter pedido. Eu não sei, não. Eu não sei, eu vou querer saber agora. Vou querer 3 investigar. anos hoje, a criança já é capaz de falar tudo. Todos os sons da nossa fala no português. Porque o meu filho foi para a escola, porque eu achava, a gente não ouvia tanto, era xerox, era coisas que tinham com X. Então, passava, mas a escola exigiu. É muito tem que comum em fazer. crianças a gente encontrar o som do X sendo substituído pelo S. Ao invés de chapéu, é sapéu que a criança fala. Eu tô sentindo um cheiro, tô sentindo um cheiro de alguma coisa aqui diferente. Não, e engraçado, e não eram todas as palavras. Sim. Talvez por isso eu tenha demorado mais. Eram algumas palavras ou outra que vinha. Pepsi. Eu lembro que ele gostava muito de... Aí eu, o quê? Pepsi? Aí fala, Miguel, é Pepsi. Aí fazia ele... Aí quando ele repetia, saía. Então eu achava que era, é muito acelerado, fala errado, porque fala Deixa muito eu rápido. aproveitar só para fazer E a uma fono observação resolveu isso. super importante para crianças menores de 4 anos, de 3 até, vou ser mais ousada, 3 anos. Até os 3 anos a criança passa por um boom. Ela é uma esponja. A nossa psicopedagoga que faz parte lá da equipe, doutora Thaís Davico, fala muito isso, ela bate muito nessa tecla. Ela tá Até aqui. 3 anos Olha, vai em é o Netflix, boom. eu lembro, é. É o boom da criança absorver a intervenção, a terapêutica, os estímulos. Então, passou de 3 anos, já é altamente preocupante. E a gente sinaliza muito isso para os pais. O problema de fala, ele precisa ser resolvido o quanto antes, porque ele pode ser oriundo, né? Ele pode ser um sinal de várias possibilidades, de diagnósticos, inclusive. Mas a criança falar errado vai trazer para ela um problema mais complexo logo em seguida, que é o problema da leitura e da escrita. Sim. Porque nós escrevemos, ou melhor, usamos como referência para começar a escrever a forma como nós falamos. Então, se a criança fala pola, com P de papai ao invés de bola, né, se referindo a aquele objeto que usa para Sim. brincar, ela vai escrever pola. E cada vez que surgir uma palavra que, na verdade, deve ser escrita com B, e ela fala com P, ela vai escrever com P. Porque ela então, aprendeu com P, sim. que ela fala. Porque ela memorizou, ela aprendeu, ela já faz uso e ela não foi corrigida. Então, um problema que é só de fala vai passar a ser um problema também, não só de fala, mas de leitura e de escrita. E Maravilha. nem vamos falar de bullying, né? Sim, isso aí, aí é isso um aí capítulo à parte. Isso aí. Exatamente. Que pena que estamos chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta que deveria ser feita no início. No início do nossa entrevista, do nosso bate-papo. O que te impulsionou, estimulou a você fazer fonoaudiologia? Porque eu percebo que você já tem 18 anos, né? Eu De percebo, formada. você conversando, parece que você tem muito amor à profissão. Graças a Deus. Isso, o que estimulou você a fazer? Eu amo demais o que eu faço, pastor, e não me imagino fazendo outra coisa. Tá querendo Danilo com música. O que me motivou, eu tenho uma única irmã, que é 3 anos mais nova que eu, Sim. a Patrícia, e ela é deficiente auditiva. Então, eu cresci acompanhando, né, ela para os atendimentos. A minha mãe descobriu que ela era surda bem cedo e ela fez o que a gente chama de estimulação precoce para os surdos. Ela estudou lá no Instituto Nacional, né, de Educação de Surdos, o INES, em Laranjeiras. E eu cresci dizendo que eu ia ser professora e que eu ia ser como as tias que ensinavam a minha irmã a falar. Hoje ela a influência. Isso. Sim. Hoje ela é oralizada. Eu convivi com surdos. A minha musa inspiradora foi uma fonoaudióloga que acompanhou ela por muito tempo, né? A doutora Leila Manhães, uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande. E eu cresci, assim. Eu encontro com amigos que que estudaram comigo no jardim, no primário, no 2º grau. E quando a gente se reencontra, as pessoas falam: e aí, o que você fez da vida? Você bem que sempre disse que ia fazer fonoaudiologia. Assim, quem acompanhou a minha vida sempre ouviu eu dizer e hoje tenho a oportunidade de ver esse sonho realizado. Eu, de fato, não me vejo fazendo outra coisa, não. Amo muito o que eu então faço. foi essa influência, né? Sim. Tem coisa melhor que trabalhar. Puxa, a vida é com profissão, triste, ó, muito bom. dizer assim, está É. acabando. É verdade. Sobretudo Tá muito bom. E não 10 e 2. finalizamos, se pode Não, falar isso. mas olha, eu posso dar uma dica a vocês aqui no ar, ao vivo? Tudo que a senhora der de dica, eu vou anotar. Sempre que surgir necessidade, a gente tem assunto que não acaba mais. Que bom. Ó, gagueira. É assunto pra gente falar um programa nós falamos inteiro. aqui rápido. Quantas pessoas falam sofrem As de alterações de rouquidão? voz, a Isso. surdez, o autismo, então. A gente não falou nada de autismo Nada. aqui, Olha nada. aí, ó. A gente só falou a palavra só autismo. percebeu, É. procura quem? Isso. Só. Autismo, dificuldade de aprendizagem,
que hoje está muito comum, as escolas, como a Charis comentou, têm feito cada vez mais essa denotação de que é preciso procurar um profissional, é preciso procurar uma equipe, não é? Então tem muita coisa pra gente falar. Especificamente de cada assunto, assim, tem muito assunto. Sempre que vocês quiserem. Cada programa vai ser um tema. Sim, sim. 10h03, doutora Maria Aparecida, eu ganhei um presente hoje. Ai, que bom, fico feliz. Tudo que foi falado aqui, Eu também. eu vou botar muita coisa em prática. Eu vou espalhar para cobrar geral. amanhã o navio de vocês dois. E você é muda, por acaso? Para com isso, irmã. Eu A senhora encerro a precisa atividade aqui também. mais cedo. Não, a senhora precisa também, irmã. Tá, muito obrigado, Deus Obrigada, abençoe. Olha aí, querida. pessoal, no Amém. rodapé aqui, ó. 988991519. Já falou aqui, ela aceita. Você aceita Bradesco? Bradesco não, mas a gente tem uma política bem interessante para quem tem convênios que a gente não atende, Aham. um preço diferenciado, sempre é possível, a gente está disposto a ajudar no que for necessário, então não deixem de fazer contato. Sim, a clínica fica ali na freguesia, Jacarepaguá, Jacarepaguá, no isso mesmo. Unicenter, né? Isso. Muito fácil, do lado do supermercado mundial. Muito fácil É. mesmo. E eu quero que você entre em contato, fale com ela. URF é o nome, é Unidade... Da clínica, Unidade de Reabilitação Fonoaudiológica. Isso. Nós temos a nossa página no Facebook, é só Sim, procurar por porque URF, são várias, Instagram. né? É uma rede. Você tem psicóloga, você Sim, tem temos uma além equipe da multidisciplinar. fono, equipe multidisciplinar. Então, entre em contato, fala direto com ela e depois dá o retorno pra gente. Olha, gostei, foi bom. Você já viu que todos os tratamentos vai depender muito de quem está fazendo. Você Sim. quer, você vai se dedicar, vai praticar os exercícios e vai ter uma saída. E desmitifica, mas é muito caro. A gente tem a mania tão grande, ela começa, não sabe nem quanto é, já sai falando e não vai nem procurar saber. Não, e é a máxima, Não vale a máxima da vida do cristão, né? Que é o nosso público-alvo aqui. Tudo é Isso. possível Claro. que crê, Sim, né? Claro. sim. A gente Corre precisa dar atrás, só o primeiro vai olhar. passo. E se Exato. tratando de voz, mesmo que seja um pouquinho mais caro, é voz. Você Sim. precisa fazer isso. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Eu Mais agradeço uma vez, demais. Deus abençoe. Presente, acreditem Já que foi queremos meu. de volta. Vamos ao intervalo, a gente volta já já com muito mais.